O que você acha que um vilão ou um antagonista precisaria ter para ser considerado bom? E o que ele precisaria para se tornar o antagonista perfeito? Será se somente ser forte e ameaçador faria o trabalho como Sukuna, ou se ter uma rivalidade antiga com um personagem importante junto de uma força inigualável como Madara seria necessário? Na verdade, nenhuma dessas é a resposta, porque para criar um antagonista perfeito, é necessário muito mais do que somente força ou algo simples como o carisma. Porque eu acredito que o mangá, dependendo do seu gênero, como um shonen ou seinen de ação, precisa necessariamente de um antagonista muito bom para que a obra em si seja igualmente boa. Porque não adianta você ter um protagonista carismático e legal, no qual você sente simpatia e gosta do passado, se o vilão não tem nada além de ser alguém com um objetivo raso e motivações fracas, que nem sequer chega aos pés desse tão maravilhoso protagonista que é mostrado. Isso faria com que o mangá se tornasse sem graça e fácil demais para o protagonista ser aquele heróizinho que todo mundo ama. Então a primeira coisa necessária para se criar um antagonista perfeito é a sua apresentação, a introdução desse personagem na história do mangá ou anime. Porque o antagonista, para conseguir ter o peso que ele precisa colocar dentro de uma obra, ele tem que ser introduzido de uma maneira que ele seja memorável, já causando um enorme impacto por conta de outros personagens. Um exemplo de uma introdução muito boa é do Pain de Naruto, onde mesmo sem você saber sobre a sua aparência, ele já estava sendo construído como o vilão daquele momento na história, por conta das ações dos outros antagonistas da organização Akatsuki e as ações dele mesmo, que são ditas por outros personagens. Então, quando sua aparência foi revelada, já havia aquela expectativa prévia que foi construída para que o público ficasse pensando mais sobre ele antes mesmo dele sequer ser mostrado. Ou até mesmo uma apresentação mais sutil para o antagonista pode causar mais impacto na obra e no protagonista, já que lá pra frente faria com que nós leitores nos lembrássemos dele de uma forma ainda melhor, como por exemplo o Johann de Monster, que foi apresentado quando ainda era somente uma criança, e quem salvou a vida dele foi o próprio protagonista, deixando o menino, que se tornaria um monstro no futuro, vivo, fazendo todo o peso lá pra frente cair nas mãos do Dr. Tenma, que não sabia que estava salvando alguém que iria causar a morte de tantas outras pessoas. E com essa introdução, temos que entender mais sobre o personagem, sua motivação, antes ou até mesmo durante seus momentos mais importantes, que são os conflitos com o protagonista da história, que normalmente é quando vemos o ponto mais alto do arco ou do mangá, mostrando como que o protagonista e o antagonista, o lado bom e o lado ruim, se enfrentam em certas situações. E uma das coisas mais importantes em um antagonista, e realmente mostra a diferença entre um antagonista mediano para um realmente bom, é como que ele consegue mostrar um paralelo entre ele e o protagonista, como em uma situação onde os dois enfrentaram situações similares, mas ainda assim terminaram em situações totalmente diferentes por conta de suas escolhas ou personalidades. Porque um dos principais objetivos de um antagonista é pressionar o protagonista a fazer escolhas que ele normalmente não faria sem essa interferência de alguém de fora. E nesse caso específico que eu mencionei, até mesmo mostrar que o antagonista é mais similar ao protagonista do que ele sequer poderia imaginar, como se fossem os dois lados de uma mesma moeda que caminham lado a lado, apesar de não serem exatamente os mesmos. De uma maneira onde essa dualidade entre o protagonista e o antagonista poderia ser representada é tanto na aparência do personagem, sendo um o completo oposto de outro, ou em momentos um pouco mais sutis, com uma questão de personalidade, que pode ser vista claramente nos personagens Jonathan e Dio de Jojo, onde temos um personagem verdadeiramente bom contra um personagem verdadeiramente mau, uma dualidade muito bem representada nesses dois, mas onde essa diferença ou similaridade mais precisa ser mostrada em um antagonista são em seus ideais e suas motivações.
E um dos maiores exemplos disso é, mais uma vez, em Monster, do Johan e o Dr. Tenma, onde ambos os dois têm ideais totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo parecidos, porque o protagonista Tenma acredita que toda vida tem valor, não importa se ele é mais importante ou não para a sociedade, já que ele é um médico e ele se dedica a salvar vidas, enquanto esse Johan acredita que toda vida é igual somente na morte. E quando você para pensar, ambos os dois lados estão até certo ponto meio corretos. E quando um protagonista como esses faz com que o protagonista comece a duvidar de si mesmo e pensar que seus ideais possam estar errados, ou forçando ele a fazer coisas que nunca faria, é nesse momento que você vê que esse sim é um antagonista muito bem escrito para a obra e foi feito para este momento, com o Tenma ser praticamente obrigado a matar o Johan para poder salvar mais vidas, mas isso iria contra o próprio ideal dele, já que ele precisaria matar alguém que tem um valor para poder salvar outras vidas que têm valor também, porque isso também inclui o próprio antagonista. E isso que eu acabei de mencionar do antagonista forçar o protagonista a fazer escolhas também faz parte de um antagonista bem construído, porque se o vilão da história não é capaz de movimentar os personagens, ou toda a história seja de uma maneira boa ou ruim, ele não é um bom antagonista. E continuando com o mesmo exemplo do Johan, é ele quem faz o protagonista Dr. Tenma crescer como um personagem. E consequentemente, fazendo isso, ele faz com que a história continue progredindo ainda mais, mesmo sem interferência direta com a vida do Tenma, mas sim de outras pessoas que ele encontra no caminho. E essa mesma coisa, na minha opinião, acontece em Jujutsu Kaisen, mas de uma forma um pouco mais sutil, com o Kenjaku, dele planejando seus movimentos e forçando o protagonista Itadori a evoluir durante o arco de Shibuya para tentar resgatar o Gojo. E ao mesmo tempo com isso, ele faz com que toda a obra de Jujutsu continue andando mais e mais para frente, provocando arcos ainda maiores como o Jogo da Bate e vários outros personagens que também foram manipulados por ele mesmo. E essa função que é dada para o antagonista de movimentar as coisas e o próprio protagonista para que ele se desenvolva ainda mais, e a história também, só é possível por conta de algo que esses antagonistas possuem em comum. Na minha opinião, é algo totalmente necessário em qualquer antagonista que seja considerado perfeito, que é ser o personagem com a força dominante no mangá ou anime. E o que eu digo com isso? A força dominante é ser a pessoa mais forte, aquele que está no topo acima até mesmo do protagonista, pelo menos por um certo período de tempo. Porque se o antagonista fosse alguém com os vilões básicos de quadrinhos, ou alguém fácil de se enfrentar, derrotar, o protagonista só considera como o vilãozinho da vez, ele não poderia movimentar a história dessa forma que é necessária para que o plot seja mais bem desenvolvido ou até mesmo mais profundo. Um exemplo disso está em One Piece, no arco de Dressrosa. Se o Luffy não fosse mais fraco que o Doflamingo, ou o Doflamingo fosse alguém como o Kuro do começo do mangá, não seria necessário todo aquele desenvolvimento do Luffy até aquele momento e os desafios que ele enfrentou para derrotar esse vilão. Então, obrigatoriamente, o antagonista precisa ser a força maior no mangá para influenciar cada vez mais o protagonista a chegar a níveis mais altos e evoluir, seja em questão de força física, como em uma batalha em One Piece e outros mangás shonen, ou o desenvolvimento de um protagonista da forma mais profunda e significativa, como é necessário em Monster. E para o antagonista conseguir fazer essa grande diferença no mangá, ele também precisa de um bom objetivo em mente e uma razão para ele fazer as coisas que ele faz. Assim, o conflito entre ele e o protagonista vai ter ainda mais impacto emocional nas pessoas que estão lendo, porque os seus objetivos e ideais vão colidir dependendo de quem for, fazendo com que toda a trama faça ainda mais sentido e tenha um impacto ainda maior na história e nos personagens que estão envolvidos no meio disso. E um dos maiores antagonistas que eu já vi com um objetivo muito bem feito no mangá é o amigo de 20th Century Boys e o seu plano muito bem desenvolvido da ponta até o final, que eu até mencionei em um vídeo anterior que eu vou deixar disponível para quem quiser ver.
E esse objetivo faz com que a gente observe e veja o antagonista como um personagem completo e não somente alguém colocado, e em certas vezes até consiga entender ou se simpatizar com o próprio objetivo do antagonista, dependendo de como ele for. Não somente um personagem colocado aleatoriamente como uma força aleatória, somente para enfrentar o protagonista sem motivo algum aparente. O antagonista também tem que estar focado em seus objetivos, não somente ser o vilão que vive irritando o protagonista, a não ser, é claro, que esse realmente seja o objetivo dele. E com essas descrições de criar um antagonista perfeito, eu acredito que alguns perfis consigam se encaixar muito bem nesse mundo de mangás e animes que conhecemos, como Johan de Monster, o amigo de 20th Century que eu acabei de mencionar, e Grift de Berserk. Mas eu ainda pretendo conhecer mais antagonistas que consigam se encaixar nessa questão de perfeição para poder ser criado e influenciar a obra de uma maneira maravilhosa. Então, para me ajudar nesse objetivo, comenta aqui embaixo nos comentários mangás e animes que eu possa gostar, um antagonista tão incrível como esses, ou quais antagonistas vocês mesmos consideram como perfeitos. E quem sabe eu até traga mais vídeo para todos vocês. Então se inscreva no canal que nós finalmente chegamos a 1000 inscritos. Eu estou muito agradecida e espero que a gente consiga crescer mais ainda juntos no Yorkshin.